e justamente ouvir o que a oposição está trabalhando nesse momento, porque a senhora, com outros parlamentares, assinou projetos legislativos que buscam derrubar esses decretos editados pelo presidente Lula. Então, minha pergunta é muito objetiva. Por quê, deputada? Olha, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, Carol, isso não tem nada a ver com ser oposição. A gente, assim, realmente a oposição tomou a frente e tiveram 24 projetos de decreto legislativo que é para sustar uma ação do executivo, justamente para defender a liberdade de expressão. Porque o que está acontecendo aqui não é a oposição indo contra o governo, é a oposição se insurgindo contra o governo, extrapolando as suas funções, querendo colocar regras. Ele quer criar obrigação tanto para as plataformas, como colocando o cidadão numa situação de insegurança completa. É uma perfeita afronta à liberdade de expressão, porque isso não tem lei, ele está fazendo o que deveria, o governo está passando por cima de algo que não tem lei. E por incrível que possa parecer, esse debate de liberdade de expressão e Big Techs já vem há muito tempo, né? A gente viu por diversas vezes essa tentativa de cerceamento de liberdade, porque, na verdade, a preocupação única aqui é liberdade de expressão, não é ação de oposição. E uma outra coisa que eu acho interessante falar é que fica todo mundo numa insegurança do que pode falar, do que não pode falar, e a gente corre um alto risco de autocensura. E mais uma coisa que eu acho muito interessante, estes decretos extrapolam poderes da NPD, dando poder de fiscalizar, notificar, coisa que antes estava restrito à liberdade individual e também questões de proteção infantil pelo ECA Digital, como também tem lacunas ali para a AGU começar a virar a Procuradoria da Verdade. A gente não pode dar o poder para o Estado, qualquer que seja o Estado, hoje esquerda, amanhã direita, pouco importa, de invadir e decidir o que é verdade ou não, o que é censura ou não. E eu acho que a grande preocupação aqui, Carol, que é muito legítima de qualquer cidadão consciente, é que em nome de uma suposta defesa da democracia, de crimes contra a democracia, a gente começa a condenar a opinião, que é legítima. Que democracia que para em pé se não aceita a crítica? Então, eu acho que esse é o grande problema. Vai trazer instabilidade, vai trazer insegurança na nossa visão. Então, o objetivo do projeto é sustar isso. Isso tem que passar no Congresso, virar lei, para depois o Executivo poder executar. Deputada, bom dia para a senhora, obrigado pela participação. Esse é um tema extremamente importante, seja quem concorda, seja quem discorda desse assunto, do mérito desse assunto, mas é um assunto que todos de fato querem discutir, isso é inegável. Mas por muito tempo o Congresso Nacional deixou de atuar sobre esse assunto, houve uma articulação ali muito grande pelo PL das fake news. A senhora se lembra bem daquele lobby que houve das grandes empresas de tecnologia para evitar o avanço desse texto. E aí o que foi visto naquela ocasião foi uma omissão do Congresso em tomar uma decisão. Houve depois um questionamento no Supremo, o Supremo diante disso tomou uma decisão, o governo do presidente Lula também se mobilizou ali. E aí, o que é visto por críticos, diante de uma omissão do Congresso, de uma inação do Congresso, houve decisões do Supremo, que teve de decidir, do governo que está ali trabalhando também. Queria uma avaliação da senhora se há, depois de uma eventual derrubada desse decreto do presidente Lula, se isso de fato acontecer, se há clima no Congresso Nacional para, de fato, sentar, discutir, conversar com todos os segmentos e todos os setores sobre esses assuntos. Olha, Theo, eu gostei bastante da tua colocação, até porque eu acho que é um debate que precisa acontecer, né? A gente vê que vai, que volta, mas muitas vezes a omissão do Congresso simplesmente é uma decisão, não é uma omissão do Congresso, o Congresso não agiu. Não há, assim, o Congresso não tem maturidade para legislar ou o Congresso acha que não é momento de legislar. Porque nesse momento que a gente vê onde a gente existem pessoas com crime de opinião, as pessoas se sentem cerceadas muitas vezes, o Congresso estava muito dividido e achou melhor não legislar, como em vários outros temas. Agora, isso não faz com que o Supremo Tribunal Federal, que é um guardião da Constituição, ele não deve legislar, ele deve guardar a Constituição,
Assim como o executivo, que deve executar as leis que o legislativo, que é o verdadeiro representante do povo, faz, isso não pode virar um cabo de força nessa guerra executivo, legislativo e judiciário, como a gente está vendo. Então, eu acho que aqui, Theo, a gente precisa colocar um pouco o pé no chão e ver o que é real. Faz sentido, essa é uma pergunta, tá bom? Faz sentido, por meio de um decreto, o governo federal falar que a NPD tem superpoderes para poder fiscalizar, notificar, né, colocar infração e tudo mais. Faz sentido isso? Nenhum. Faz sentido a AGU virar Defensoria, Procuradoria da Verdade? Também não faz sentido. Então, a gente vê que abusos, é claro que abusos precisam ser punidos. É claro, já existe lei para isso, vários crimes disso, de calúnia, difamação e outras coisas. Nós temos um marco civil da internet que foi super trabalhado, né, pelo deputado Alessandro Molon. Foi uma coisa assim extremamente bem feita. A questão de responsabilização está lá. Agora, o que a gente vê hoje é que defesa da democracia justifica qualquer coisa, inclusive perseguir adversários. A gente vê pessoas que têm, simplesmente por questão de opinião, tem uma pessoa decidindo se aquilo é bom ou não. E eu pergunto aqui, os opositores, hoje eu sou da oposição, amanhã talvez eu seja situação ou independente, pouco importa. Qualquer governo e qualquer democracia tem que estar protegida de opiniões. As opiniões servem para melhorar a democracia. Então a gente não pode cercear. Eu acho que essa que é a grande questão. A gente só vai ter uma verdadeira democracia quando todo mundo puder criticar. Sabe, de uma maneira livre. Agora, o que está acontecendo não querem críticas. Agora, eu fico realmente muito incomodada quando eu vejo tanta sanção, pode isso, não pode aquilo, transferindo para a Big Tech uma responsabilidade que não é dela. Na minha visão, ok? Então, eu não estou falando que ela é isenta. Não, ela tem que ter a responsabilidade dela. Agora, usar um instrumento desse também para cercear a liberdade dos cidadãos, para cercear atividades comerciais, eu acho muito complicado, principalmente na canetada. Então, eu sou radicalmente contra. Nós entramos com esse projeto de decreto legislativo e eu espero sim que ele seja que esse decreto seja derrubado no Congresso. É o que eu quero. Sabe por quê? Porque democracia não se protege diminuindo liberdade. Porque quem define limite de liberdade de expressão é a lei, não é a vontade do Congresso de plantão, não é a vontade do Supremo Tribunal Federal. Então, e esse debate tem que acontecer à luz do dia, no Congresso, no Parlamento, e não por decisão do Executivo.